Oi, tudo bem? Em outro vídeo eu comentei sobre as 3 leis: ordem, equilíbrio e pertencimento. Hoje eu vou falar mais especificadamente sobre a ordem. A ordem ela é muito importante para que a gente saiba o nosso real lugar. Vou dar um exemplo. Irmãos, eu preciso saber se eu sou a primeira, a segunda, a terceira irmã. Porque eu preciso saber em que ordem de chegada eu estou. E aí, quando eu tenho, às vezes, pessoas que estão fora do lugar, ou seja, que acham que são de fato o primeiro filho, e eles não são o primeiro filho, às vezes eles saem em busca desse primeiro lugar. Teve um caso no passado de uma aluna que ficou tentando ser a primeira. Era um peso para ela. Ela procurava ser a primeira em tudo. E era muito desgastante. Aquilo não era de forma leve. E toda vez que a gente percebe que aquilo está pesado, há de se questionar se não há um emaranhado ali. E ela buscava essa busca incessante pelo primeiro lugar. Quando foi questionado se ela era de fato a primeira filha, foi descoberto que não. Porque na verdade a gente não conta muitos abortos, né? Sejam eles praticados ou não. Se forem praticados, as pessoas, a humanidade como um todo tenta esconder. Porque é dolorido para a mãe, porque ainda é ilegal em alguns países, então as pessoas escondem. E ao esconder, elas excluem aquela criança. Quando a gente faz isso, aquela criança que nasceu, ela era a primeira. Mas quando eu excluo esse nascimento, ou essa perda, né, essa vida, eu considero que a segunda esteja no lugar da primeira. E ao fazer isso, eu mudo a ordem, porque a criança, a segunda, se apropria daquele lugar que não a pertence. E aí ela não consegue se estabilizar, se fortificar, se equilibrar. Então, essa aluna ela sai em busca do primeiro lugar, porque foi dada a ela uma condição que não cabia a ela. Então ela buscava o tempo inteiro a verdade sobre aquele posto. E ela não tinha, porque antes dela tinha tido um aborto. E ela só descobriu quando questionou a mãe. Então abortos praticados ou abortos espontâneos são contados para Bert na colocação dos irmãos. E eles têm um peso muito grande na colocação dos irmãos. Então, na primeira vez que eu falei com vocês sobre a minha apresentação, eu falei, eu sou Lívia, mãe de Gustavo, Rafael e Ana Luísa. Não sei se vocês viram esse vídeo ou se vão se recordar. De fato, o Rafael foi um bebê que eu tive uma perda gestacional, mas eu conto, porque ele foi uma vida, eu fui mãe dele. Não importa quanto tempo tenha sido a vida desse meu filho, mas aconteceu. E eu tenho que contar, entendeu? Eu tenho que contar tanto para mim, para incluir esse filho que é meu de fato, é nosso, é meu e do Alex, como também é importante para o Gustavo saber que após ele tem mais 2, e a Ana Luísa, principalmente a Ana Luísa, que ela não passa a ser a segunda, ela é a terceira. E isso vai ter diferença para ela. Ela é a caçula de 3 e não a caçula de 2. Ela não é o posto, o segundo lugar não pertence a ela, pertence ao Rafael. Então é importante a gente fazer esse discernimento, essa razão da ordem, para que os emaranhados não aconteçam. Às vezes a criança em sala de aula, ela se torna um pouco agitada porque um irmão está sendo desconsiderado, está sendo excluído. Mais uma vez, se a mãe esconde, a gente não deve julgar essa mãe. A mãe tem os motivos dela, seja porque ela praticou aquele aborto, seja porque de fato ela desconsiderou, porque nossa cultura menospreza às vezes esses abortos que acontecem na nossa vida. Eu lembro que quando eu engravidei e perdi por um pouco tempo de gestação, o próprio médico falou, não, eu não vou te dar nem licença porque era muito pouco tempo de gestação. Então, se nem o médico tem a cultura de compreender que aquele bebê foi uma vida importante para mim, porque eu lembro que eu não estava grávida e quando alguém chegou para mim e falou, você está grávida, aquilo teve um significado grande. E não importa que tenha durado 1, 2, 3 meses ou dias, não importa, ele foi meu filho por esse período. Então, é importante a gente considerar
essas crianças também. Então reflita, se você praticou aborto, se você teve um aborto espontâneo, conte, tenta incluir. Olha com olhos do amor para essas crianças, elas fazem parte da irmandade dos seus filhos, né? E é isso. Tanto em sala de aula como fora de aula, a gente pode considerar essa ordem. Eu vou falar mais sobre a ordem, porque é um assunto que rende bastante, mas hoje é só isso. Um beijo.